Capítulo I. Prazer em conhecer. Meu nome é Hélio. Não que meu nome vá fazer alguma diferença no contexto de tudo o que me envolve neste momento, mas deixo registrado que sempre odiei meu nome. Parte por ter que explicá-lo sempre mais de uma vez para as pessoas que, invariavelmente me chamavam de Enio, Elton ou até mesmo Wesley. Eu sempre tinha que dar como referência para as pessoas o elemento da tabela periódica, mas isto nem sempre resolvia, já que a maioria das pessoas sequer conhecia a tabela periódica, quanto mais os elementos organizados nela. Além disto, algumas pessoas não entendiam que meu nome tem a letra H, e invariavelmente escreviam meu nome sem o H. Mas o que mais me irritava era o fato de que o meu nome é literalmente completamente idêntico ao nome de um tio que sequer cheguei a conhecer, mas que faleceu em um acidente, onde foi atropelado por um carro. Meus pais decidiram me dar esse nome em homenagem a ele. Acho que deveria haver uma lei contra isso. Nunca me senti bem usando o nome de um morto. Não sei se cabalisticamente ou não, isso ajudou com o fator de azar que invariavelmente ocorria em minha vida, mas acho que dentre várias coisas que me desagradaram na minha vida até este momento, uma destas coisas sem dúvida era meu nome. Engraçado, quando se está no local onde estou, vivenciando o que estou, do nada, algumas coisas que não deveriam ter tanta relevância, aparecem piscando em nossa mente como luzes em neon. Não sei por que razão disse o que disse sobre o meu nome. Talvez, onde estou neste momento, deva ser um local onde memórias sejam o capital principal e que talvez me sirva como moeda de troca ou aprendizado. É o que venho observando, a cada passo que dou e no tempo que permaneço neste local e das pessoas que vêm interagindo comigo desde o momento em que cheguei aqui. Não sou nenhum Brás Cubas, e muito menos teria como ter a vida ou minhas memórias póstumas escritas por um gênio tal qual Machado de Assis. Mas tudo me leva a crer até este momento que eu talvez não esteja mais vivo. Na verdade, parei agora para refletir, que diabos vem acontecendo comigo desde que cheguei aqui neste lugar e entendo que a organização dos pensamentos se torna às vezes muito difícil devido à velocidade e à falta de cronologia a qual eles se apresentam em minha mente. Um pouco confuso, não? Melhor tentar explicar do início. Não consigo me lembrar de muitos detalhes, na verdade, alguns flashes de memória vêm se apresentando a mim no decorrer desta espécie de odisseia, e estou até o momento tentando organizá-los. Então, em vista disto, me desculpe por não apresentar algo muito coeso neste primeiro momento. Me lembro da minha esposa dizendo para não viajar à noite, depois me lembro de estar com muito sono ao dirigir. Tudo fica preto e acordo com o barulho da colisão de meu carro com uma árvore. No momento subsequente à colisão, sinto um zumbido longo em meus ouvidos, e uma dor aguda em minha cabeça. Apesar deste incômodo ter durado não mais do que alguns segundos, ao ver a frente do meu carro, totalmente estraçalhada junto a uma árvore, que incrivelmente estava firme e forte à minha frente, não controlei minha indignação. Lataria de merda! O que faço agora no meio dessa estrada? Tentei em vão dar partida no carro, que obviamente não respondeu. Comecei a passar a mão em minha cabeça, nos braços, em meu peito, na barriga, segui para as minhas coxas, joelhos e por fim movimentei meus pés. Felizmente não havia sinal de nenhum ferimento e nem sentia mais nenhuma dor, eu me encontrava são e salvo. Resolvi então sair do carro para poder ter a real noção dos prejuízos e o que eu poderia fazer dali em diante. Olhei para meu celular, que se apresentava desligado. Tentei ligá-lo sem sucesso. Fiquei sem entender a razão de não conseguir ligá-lo, pois o mesmo tinha muita bateria quando sai de casa, mesmo que eu tivesse ficado mais de 8 horas utilizando, era para ter bateria e consequentemente estar funcionando. A tela não estava quebrada, logo não conseguia entender a razão dele não estar funcionando. Se ao menos estivesse funcionando eu poderia ligar para a concessionária que administrava a rodovia e pedir o reboque para algum posto 24 horas. Mas como não havia esta opção, o jeito era esperar algum dos veículos da concessionária que ficam circulando para verificar possíveis ocorrências ou até mesmo aguardar algum outro viajante passar e poder me oferecer ajuda. Dei voltas no carro e percebi que a colisão tinha sido tão forte que o motor do carro havia caído ao chão. O radiador havia se partido em duas partes,
O para-choque dianteiro mais parecia 2 espaguetes de piscina do que algo que pudesse em algum momento servir para parar algum choque. O capô havia abraçado o tronco da árvore. O para-brisa dianteiro estava estilhaçado. Na verdade, ao observar bem a condição do carro, fiquei pensando que era um milagre que eu não tivesse nenhum arranhão. Entrei no carro novamente, busquei os documentos do veículo no porta-luvas, mas observei que o porta-luvas havia sido esmagado e com isto os documentos dentro dele estavam sem condições de serem retirados. Lembrei que não havia me lembrado de ligar o pisca-alerta, tentei acioná-lo, mas o mesmo não funcionava. Isso iria me trazer mais dificuldades, uma vez que, não funcionando, seria mais complicado alguém me enxergar na escuridão da noite. Aliás, a noite estava muito escura, não haviam estrelas e nem lua. O que pouco me importou ao primeiro momento. Pensei em tudo o que havia acontecido até aquele momento e comecei a me sentir com a sensação de falta de ar, tal qual em situações que já me ocorriam em casos de crises ansiedade, crises estas que começaram a acontecer por causa dos meus problemas financeiros e da droga do meu trabalho tóxico, mas o qual eu não podia largar, já que todos nós sabemos que os boletos nunca param de chegar. Se é que você me entende. Pelo incômodo da falta de ar da crise de ansiedade, decidi sair do carro para pegar um ar. Sempre que me ocorriam estas crises, procurava encher meus pulmões de ar e praticar a inspiração e a expiração de forma mais profunda. Quando isso não resolvia, procurava pensar em outras coisas e com isso geralmente me acalmava e voltava a me sentir bem. Nesse ínterim, passei a observar melhor o ambiente que me cercava. Minha visão já havia se acostumado com o escuro e já conseguia enxergar bem o local onde estava. Aproveitei para perceber para meu espanto que a estrada a qual estava, não era nem de longe a estrada na qual que eu vinha dirigindo. Na verdade me espantei com o fato de sequer ser um local asfaltado. Eu estava em uma estrada rural, feita de chão batido. Eu deveria ter dormido muito no volante, de tal modo que em algum momento eu devia ter entrado em algum desvio ou coisa assim, mas o fato era que eu estava no meio do nada e com isso eu teria de buscar retornar à rodovia e poder, a partir daí, buscar a ajuda da concessionária. Mas me vi em dúvidas: será que realmente seria adequado e prudente andar sem um norte durante a noite? Talvez fosse melhor esperar o dia clarear. Se pelo menos eu conseguisse enxergar algum farol distante, ao menos isto seria como um guia para qual direção seguir. Mas diante de não ter observado nada nesse sentido, eu deveria estar muito longe de qualquer rodovia. Resolvi atravessar para a outra margem, a estrada a qual me encontrava, que não devia ter mais do que uns 10 metros, para olhar a vegetação que se apresentava à minha frente. Percebi que haviam cercas, o que somente me serviu para constatar que eu estava em uma área rural onde deveriam ter algumas fazendas. Logo imaginei que, durante o dia, seria mais fácil localizar alguma propriedade e alguém que pudesse me dar um socorro. Decidi que passaria a noite dentro do carro e que ao amanhecer daria um jeito de resolver minha vida. Mas, como tudo que está ruim, sempre pode piorar, não consegui entrar no carro, a porta não abria. E pude constatar que a mesma estava implodida dentro do carro. O que seria impossível, já que da primeira e da segunda vez que sai, a mesma estava normal, sem qualquer parte avariada. Observei também que o tronco da árvore havia traspassado toda a parte da frente do carro, inclusive tendo chegado ao lado de dentro do carro. Cocei meus olhos e pensei estar louco, pois seria impossível o carro estar naquela condição e eu do lado de fora sem nenhum arranhão. Nisso percebi que a noite agora trazia consigo um vento frio e uma neblina se formava. Com isto pensei que poderia encontrar algum lago ou riacho próximo, e que a madrugada começava a ir seguindo para o amanhecer. Pelo menos era isso que normalmente ocorria em áreas rurais. Mas a neblina estava muito espessa, tão espessa que podia sentir o ar gélido em contato com minha pele, sentia frio. Esfregava meus braços a fim de gerar calor e andava a pequenos passos rápidos em torno do carro para me aquecer. A cada vez que circundava o carro, percebia que o mesmo se deteriorava. É como se algum fenômeno tivesse em tempo recorde enferrujado cada parte dele. Os pneus estavam todos vazios, o carro se apresentava muito destruído e ao tocar seu teto, minha mão grudou na lataria, de tão fria que a mesma estava. Não vou negar, neste momento,
eu me dei um enorme tapa na cara. Você pode pensar que eu estava louco, mas é que naquela situação, eu achava que podia estar sonhando. O que percebi que não estava. Notei também que o chão, antes uma estrada de chão batido, agora estava cheio de cinzas, aliás, tantas cinzas que a forma mais clara possível que posso lhe dizer para que tenha uma real noção do que eu presenciava, era que, imagine um campo cheio de neve, uma neve tão alta que se você pisa, você, além de deixar uma pegada profunda, você não consegue andar com muita facilidade. Imaginou? Pois bem, era igual à neve, mas eram cinzas, cinzas como as que ficam após uma queimada em uma lavoura. Mas não havia cheiro de fogo ou restos de queimadas, pois estava muito frio. Andei uns 6 metros para minha direita e pude notar que haviam várias árvores ao meu redor, fiquei me questionando qual a razão de não tê-las visto antes. Andei mais uns 3 metros e pude tocar em uma delas. Eram árvores petrificadas. Eu já havia lido sobre árvores petrificadas na América do Norte, mas em um país tropical era impossível de existir algo assim. Seu tronco era negro, haviam cascos rachados no mesmo como há em carvalhos velhos e árvores de eucalipto. O tronco teria por volta de 2 metros de diâmetro, e a altura poderia chegar a uns 8 ou 9 metros, mas não havia folhas. Aliás, todas as árvores eram desprovidas de folhas. Mas os galhos secos eram compridos, deviam oscilar entre 3 a 5 metros, os galhos às vezes pareciam braços entrelaçados e confesso que senti um certo arrepio ao ficar encarando aqueles galhos e aquelas árvores. Me sentei, escorando minhas costas junto a esta árvore, lembrei de minha esposa. Se ao menos ela estivesse comigo, eu sei que tudo seria mais fácil. Acho que ela saberia o que fazer. Geralmente ela sempre sabe o que fazer. Por qual razão eu não a escutei? Devia ter saído apenas no início da manhã. Que teimosia idiota havia se apossado de mim para ir contra o bom senso? A esta hora eu ainda estaria em casa, no conforto da minha cama, ao lado da minha esposa. Tudo aqui é silêncio. Consigo ouvir meu coração batendo. Bom, se meu coração está batendo, então estou vivo. Sinto que as cinzas não param de cair, mas não identifico de onde elas se originam. Não escuto o som do fogo e nem a iluminação de uma fogueira ou queimada. Está muito frio, fico encolhido, sentado, abraçando meus joelhos dobrados, meus sapatos, de cor preta, estão tão afundados nas cinzas que parece que nem tenho pés. Minha calça jeans azul está suja, acho que se sujou quando encostei no carro, minha camisa azul de mangas longas me protege um pouco do frio. Bocejo. Estou com sono, a escuridão de uma noite que não acaba e o frio da neblina me fazem adormecer. Desperto em minha casa, o sol adentra meu quarto, minha esposa mais uma vez deixou a janela aberta ao levantar. Sinto um cheiro característico de seu café. Dou um enorme bocejo enquanto estico os meus braços e minhas pernas. Eu começo a rir, percebo que na verdade eu estava tendo um pesadelo. Mas felizmente tudo acabou e eu estou em casa. E como é bom estar em casa, olho no relógio do quarto, o mesmo marca 8 horas da manhã. Perdi totalmente a hora, vou chegar extremamente tarde em Ribeirão Preto. São mais de 3 horas de viagem. E eu tinha que estar lá às 10 em ponto. Pulo da cama e vou me vestir correndo, jogo uma água no rosto, e sigo em direção da cozinha, já no impulso de brigar com Alice por ela não ter me chamado, desculpe-me. O nome da minha esposa é Alice. Agora que todos estão devidamente apresentados, voltamos à programação normal, e ao chegar na sala me deparo com Alice, minha mãe e meu irmão. Olho para todos eles, me aproximo e pergunto a eles o que houve para estarem aqui. A título de informação, minha mãe e meu irmão moram a 100 quilômetros da minha casa e para amanhecerem aqui, deve ser algo muito grave. Chego em frente à minha mãe e volto a perguntar: Mãe, o que houve? Aconteceu alguma coisa? Ninguém responde, mas neste momento minha mãe começa a chorar. Meu irmão se levanta correndo e segue para o banheiro onde começa a vomitar. Olho para minha esposa, e digo: Amor, o que está acontecendo? O que houve?
Ela olha para frente, como se falasse comigo, mas sem me encarar. Eu te avisei para não ir, eu te avisei. Quando me preparo para conversar com ela e entender de uma vez por todas o que está acontecendo, eu começo a ficar tonto, minhas vistas ficam turvas, tudo fica escuro. Acordo novamente, estou no mesmo campo de cinzas, estou completamente confuso. Não sei se agradeço por ter sonhado estar em casa ou se fico mais preocupado por ainda estar nesse lugar estranho. As cinzas pararam de cair, mas cobriram boa parte do meu corpo. Decido me levantar. Já era para ter amanhecido, mas tudo aqui é muito escuro. Resolvo voltar para o carro, talvez consiga abrir o porta-malas e entrar por lá, daí ao menos ficaria mais protegido e poderia dormir melhor. Ando em direção ao carro, mas fico completamente atordoado ao verificar que onde havia um carro, agora há apenas um esqueleto do que restou do chassi. Neste momento, uma crise de riso e choro me acompanham ao mesmo tempo. Afinal de contas, é como se meu carro houve derretido e que só houvesse sobrado o esqueleto. Eu devo estar em algum episódio de Além da Imaginação, ou talvez eu esteja em outra direção e este carro não seja o meu. É isso. Tem que ser isso mesmo. Tenho que manter a calma. Para tudo existe uma explicação plausível. E neste caso não seria diferente. A neblina está se dissipando, repentinamente escuto um estrondo, algo similar a um trovão, mas não vejo nuvens. Sinto sede, aliás sinto muita sede. Nessas horas me lembro de quantas vezes minha mãe e minha esposa me mandavam tomar água. Ao que eu sempre respondia que refrigerante tinha água. Portanto, ao beber refrigerante, eu estaria também bebendo água. Mas basta eu ter paciência, logo o dia nasce e daí a procura por ajuda vai ficar mais fácil. Bebo minha saliva para tentar aliviar a sede. Nisso, do nada, uma chuva forte começa a cair. Instintivamente abro a boca e junto as palmas das mãos para poder beber da água que cai. Os relâmpagos me permitem ver espectros de nuvens carregadas e o estrondo dos trovões me assusta cada vez que as nuvens se chocam. A felicidade se torna tristeza. O gosto da água que cai é um gosto barroso e salobro. Minha primeira reação é cuspir a água da boca. Será que esta chuva é uma chuva ácida? Falo sozinho, lembrando de vários documentários nos anos 80 sobre estas chuvas que caem de nuvens formadas pela poluição das indústrias e fábricas. Mas se fossem chuvas ácidas, acho que seriam corrosivas. De onde surgiu esta água tão ruim? Mas a sede era enorme. Lembro-me de poucas ocasiões onde senti tanta sede. E mesmo a contragosto, decido beber da água para aliviar a sede. Um raio cai em uma árvore próxima, partindo-a ao meio. Terei de ficar em terreno aberto. Tento correr, mas a cinza se tornou lama, que fica até a metade da minha canela. É como se eu estivesse tentando correr em um brejo. Estou lento, e quando resolvo andar mais depressa, um dos meus sapatos fica preso na lama. Logo, me encontro correndo com um pé descalço e outro calçado, o que me torna ainda mais lento. Resolvo tirar o outro sapato e depois que a chuva passar eu darei um jeito de busca-luz. Não sei por quanto tempo aquela chuva caiu. Mas graças a Deus, ela passou. Volto ao local em que perdi meus sapatos, coloco-os em meus pés. Estão sujos de lama, minhas meias sujas de lama, eu todo molhado e sujo de lama do joelho para baixo. Ando por alguns momentos mas percebo que não foi uma boa ideia. Meus calcanhares estão com bolhas. O atrito do couro molhado do sapato machucou meus pés. Para conseguir caminhar, jogo fora os sapatos. Já era para ter amanhecido. Sinto ainda mais frio. Tropeço nas barras da minha calça, saio tropeçando até cair no chão. Mas que desgraça! Dobro as barras e me levanto, mas percebo que emagreci, a calça está caindo. Aperto ainda mais meu cinto e sigo. Decido não esperar por um amanhecer que parece não vir e volto em direção à estrada de chão batido. Vou pegar esta estrada e ver onde a mesma vai me levar. De súbito, minha cabeça parece que vai estourar,
Aperto minhas mãos lateralmente em minha cabeça, a fim de fazer a dor passar. Sempre que tenho crises de enxaqueca eu faço isso. A dor é tão forte que me faz sentar no chão. Começo a me sentir enjoado, nauseado e percebo estar suando frio. Deve ser a crise de hipoglicemia, maldito diabetes. Falo em voz alta. Nesses casos, quando acontece, ou tenho que comer algo bem doce para elevar meu índice glicêmico, ou simplesmente ficar parado e esperar passar. De súbito, sinto uma dor enorme no meu peito. Literalmente no meio do meu peito. Encontro-me agora de quatro no chão, como se eu fosse um animal. Uma náusea tão forte me atinge que começo a vomitar. Sinto um gosto férreo na boca, às vezes um pouco adocicado. Essa coisa sai pela minha boca e pelas minhas narinas. É como se jorrassem de dentro de mim. Molho toda a minha camisa. Não consigo compreender o que acontece neste momento. Estou vomitando sangue. Sangue. Deus do céu, que merda é essa? Estou jorrando sangue pela boca, pelas narinas. Está tão forte que não consigo respirar. Deus do céu, não consigo parar. Estou me engasgando e não consigo respirar. Estou perdendo a lucidez. Tudo está ficando escuro. Estou desmaiando. Capítulo 2. É no cemitério. Tudo ficou escuro. Não sei por quanto tempo permaneci apagado devido à crise de vômito, mas estou começando a recuperar meus sentidos. Aos poucos começo a enxergar melhor, percebo que estou deitado no chão. Consigo enxergar estrelas no céu, engraçado, elas estão bem brilhantes, bem mais brilhantes do que me lembro nas noites mais iluminadas. Me viro para a direita, ergo meu tronco e apoiando os braços no chão, movimento minhas pernas, dobro meus joelhos e me levanto. Percebo que minhas roupas estão puro trapo. Observo que estou descalço, meus pés estão sujos de barro seco, minha calça e camisa manchadas do sangue que vomitei. Percebo que não estou mais onde estava antes. Na verdade, percebo que estou em um local urbanizado, cheio de túmulos, com jazigos, mausoléus, cruzes, covas e estátuas. Ainda estou meio confuso, mas salvo se eu estiver drogado ou bêbado, eu estou em um cemitério. Coloco minhas mãos no rosto e grito. Que merda é essa? Em primeiro lugar, não é merda. Em segundo lugar, acho que o senhor não deveria estar aqui. Levo um susto e olho para a direção da voz, vejo um senhor com uma pá na mão. Ele deve ter aproximadamente uns 40 anos, magro, pele parda, cabelos negros, olhos pretos e semblante de sofrimento e cansaço, calçando botas semelhantes àquelas usadas em construção civil, usando um macacão jeans azul com camisa branca e boné preto. O mesmo fuma um cigarro, olha para mim com uma cara de poucos amigos. Coloca um pouco mais de terra em um túmulo, finca a pá no monte de terra, respira, traga seu cigarro e após expelir a fumaça diz: Você precisa sair daqui. Você não tem permissão para estar aqui. Diz ele. Permissão? Amigo, eu nem sei como vim parar aqui. Onde eu estou? Eu preciso de ajuda. Eu me envolvi em um acidente e a última coisa que me lembro era de estar em uma área rural. Digo isso com uma risada nervosa. E complemento. Eu fui trazido aqui por alguém? Que cidade é esta? Vejo que acredito ser o coveiro do lugar, dar outra tragada no cigarro e balançando negativamente a cabeça, dizer: Se você não sabe, não sou eu quem vai lhe dizer. Fora o óbvio, que este lugar é o Campo Santo, de mais coisas, você terá de verificar por si mesmo. Só sei que você não tem autorização para estar aqui. Minha hora já deu, vou-me embora. Como já disse Jesus uma vez, que os mortos enterrem os mortos, ponto. Eu me encontrava muito nervoso, cansado e sem paciência. Que conversa era aquele de morto enterrar morto? Pois eu estava bem vivo e exigia informações. Pois se você vai sair daqui eu vou também, apenas me mostre o caminho da saída e onde posso achar algum posto policial. Você nem pense em me seguir. Não sei por que diabos está aqui, mas comigo você não vai. Pode isso?
o coveiro não me permitindo sair daqui. Ao que retruquei: uma hora eu não posso ficar aqui, outra hora eu não posso sair, afinal que merda é essa? É simples, você não devia estar aqui, mas não pode sair pela mesma saída que eu vou sair, entendeu? Nisso eu começo a rir, não acreditando no que acabei de ouvir. Dou de ombros, e digo: pois siga a porcaria do seu caminho, se não pode me ajudar, também não me atrapalhe, não vai ser difícil achar a saída. Nisso foco minha atenção nos caminhos entre os túmulos, vou passando de um a um. Conforme vou andando, olho para trás e vejo o coveiro indo embora. Que babaca, penso eu. Está muito frio. Conforme vou andando, sinto muito cansaço, paro um pouco e sento em um banco de concreto para descansar. O cemitério é enorme. Fico pensando o que diabos vem me acontecendo. Eu tenho que sair daqui e ir logo a uma delegacia. Meu chefe deve achar que não fui trabalhar e Alice deve estar muito preocupada. Em que porcaria de cidade eu estou? Dá para o senhor ficar calado? Está falando muito alto e está incomodando. Quase me cago de susto. Olho para meu lado esquerdo e vejo um homem alto, de mais ou menos 1,90 m, forte, usando uma roupa similar a um policial civil. Toda sua roupa é preta, coturnos, calça, cinto, camisa e luvas. Policial, boa noite, que bom que o senhor está aqui. Eu sofri um acidente, estava em um lugar, mas não sei como vim parar aqui, o senhor pode. Antes que eu completasse a frase, ele me disse: pare de falar, fique quieto. Se você ficar quieto talvez possamos dialogar. Fiquei calado, mas não entendi o que havia feito de errado. Fiquei pensando, que diabos estava acontecendo? Foi quando ouvi a voz dele, mas não ouvi a voz saindo da boca dele, a voz dele estava dentro da minha cabeça. Eu mandei ficar calado, aqui os pensamentos são ouvidos como se fossem palavras, portanto fique quieto. Mesmo sem entender nada, procurei focar até mesmo meus pensamentos naquele policial, que devia ser algum tipo de telepata ou algo do tipo, ao que o mesmo me respondeu: você é um errante. Não devia estar aqui. Mas se está, deve haver algum motivo. Se aproxime. Me aproximei do mesmo até ficar a uma distância de uns 20 centímetros do mesmo. Ele colocou a mão em minha testa. Confesso que senti como se todos os meus músculos e ossos se sacudissem e quisessem se separar ao mesmo tempo. Nisso, o policial pôs uma de suas mãos no queixo e em pensamento me disse: não será nada agradável o que terei de fazer com você, mas acontece que você não pode voltar para onde estava. Como assim? Perguntei ao mesmo em pensamento, já me afastando do mesmo, e buscando com meus olhos a mais segura rota de fuga para esta situação. Não adianta fugir, já me comunicaram aqui que é o melhor para você. E te digo que não importa o que aconteça, não queira voltar para onde estava. Aqui é mais seguro. Pois foi só ele terminar de falar e já me pus a correr. Que mané seguro o quê? Esse povo aqui tá é doido. Deve ser praticantes de magia negra, isso sim, afinal gente no cemitério uma hora dessas, coisa boa, não estão fazendo. E corri como se não houvesse amanhã. Devo ter corrido uns 200 metros naquele cemitério que não acabava de tão grande, até que não aguentando mais, quando menos esperava me vi em frente ao cruzeiro. O mesmo estava iluminado por várias velas, algumas de 7 dias, outras normais. Haviam restos de pipoca estourada e algumas garrafas de bebidas nos degraus, que antecediam ao pilar daquela enorme cruz de madeira. Percebi estar bem no centro do cemitério. Me sentei no terceiro degrau, estava cansado. Ao ver aquelas garrafas, a sede que eu já havia sentido, mas que havia desaparecido, voltou. E voltou com muita força. Abaixei a cabeça, fiquei imaginando como poderia encontrar água e lembrei que em todo o cemitério há torneiras espalhadas. Me levantei e logo vi uma torneira a uns 6 metros à minha frente. Corri para a torneira e comecei a abri-la. Abria, mas nada.
Absolutamente nada de água à saída daquela torneira. Resolvi ir em busca de mais torneiras. A cada encontro, mais frustrações. Será que eles fechavam o registro? Resolvi voltar ao cruzeiro. A sede era devastadora. Olhei para aquelas garrafas e desejei muito que estivessem cheias. Sei que não seria algo certo. Minha mãe sempre me disse para jamais mexer em nada que eu não compreendesse ou que fosse uma oferenda, ou uma macumba, mas acho que qualquer entidade entenderia que aquilo era caso de vida ou morte. Peguei uma garrafa que estava pela metade, era de cidra, daquelas bem vagabundas, virei de imediato na boca, e confesso, foi a melhor coisa que já havia provado na minha vida. Não sei se era por conta da sede, mas me senti tomando um refresco de maçã. Confesso que não senti álcool, talvez o mesmo tivesse evaporado. Terminei a garrafa e me virei para a outra subsequente. Esta estava quase vazia, era vinho, que mais parecia suco de uva. Bebi e segui em frente procurando mais e mais. Acho que devo ter tomado ao todo uns 3 litros. Por fim a sede deu trégua. Benditas as pessoas que haviam feito as oferendas. Depois eu iria repor as garrafas que tomei. Na minha cabeça isso era apenas um empréstimo para salvar minha vida. Comecei a sentir fome, e ao ver um amontoado de pipoca no chão, não me fiz de rogado e comi. Não me importava se estavam no chão, eu queria era matar a fome. De início estavam boas, mas pouco a pouco, fui sentindo ânsia de vômito e já deve imaginar o que aconteceu, não é? Novamente vomitei. Mas ao contrário de antes, nada saia da minha boca, eu regurgitava por regurgitar, quando de repente, alguém bateu às minhas costas e disse: "Fio, pare de fazer isso, faça o que pedimos para fazer, vai ser melhor assim. E não coma ou beba nada que não seja seu e muito menos aqui." Me virei, agora já me recobrando melhor, já que aquele toque em minhas costas me fez melhorar e vi um senhor, de pele preta, bem preta, calvo, com cabelos brancos, fumava um cigarro de palha, trajava uma roupa de cor branca, cujo tecido parecia um saco, camisa sem botões, calça branca de uma tonalidade mais clara, e descalço, andava com a ajuda de uma bengala. Era de estatura mediana, mas acredito ser mais alto do que aparentava, já que dava para perceber um encurvamento em seu tronco. "Quem é o senhor?" Perguntei em voz alta, ao que fui prontamente respondido: "Pode me chamar de Tomé Fio, venho a pedido do velho Euripe, para te ajudar, mas você tem que confiar no velho aqui." Confesso que senti algo de familiar naquele senhor, algo que me dava um sentimento de poder confiar nele. Disse a ele que eu estava perdido, e com muita fome e sede. Fiz um breve resumo de tudo o que me havia acontecido até então. Aquele senhor pegou uma garrafa que eu havia esvaziado, foi para a torneira, abriu a torneira, a exata torneira que eu havia aberto, só que, na vez dela saíram jatos de água. Ele encheu a garrafa de água, e antes de me dar para beber, ele baforou a fumaça do seu cigarro no bico da garrafa. Eu sinceramente teria bebido aquela água, até mesmo se ele tivesse cuspido nela, tamanha a minha sede. Bebi no gargalo, e acredite, a água estava fresca e deliciosa. Me senti no céu. A água me fez tão bem que até a fome esqueci. Agradeci ao velho, que pegou meu rosto, aproximou minha testa da testa dele, ficamos literalmente de frente um para outro e com os olhos nos olhos, ele me disse: "Agora você vai dormir. E quando acordar, não se assuste, apenas se mantenha quieto. Não importa o que aconteça, você vai estar seguro. Repito, não importa o que aconteça, fique quieto e calmo. Apenas confie." O velho bateu com a bengala no chão e isso foi o suficiente para eu não ver mais nada. Acordei, se assim posso dizer, deitado. Estava tudo muito escuro. Sentia-me deitado em algo acolchoado, mas ao movimentar meus braços, vi que era muito apertado. Tentei flexionar meus joelhos, mas não conseguia. Eu estava dentro de algo que parecia ser um caixote. Outra coisa que pude perceber é que eu estava vestindo uma roupa diferente. Eu pude sentir em meu corpo, alguém havia me colocado um terno. Que merda é essa? Quem foi o filho da mãe que me drogou e fez isso comigo?
Nisso percebi incomodado que haviam chumaços de algodão em minhas orelhas, que aliás tratei de tirá-los imediatamente, e em minhas narinas também. Eu tinha calças, sapatos, até cueca haviam me colocado. Pude sentir que embaixo de mim e aos lados, haviam margaridas. Que pegadinha era aquela afinal? Entrei em uma crise de ansiedade que eu jamais havia sentido antes. Era só o que faltava, eles haviam me enterrado vivo. Aquele policial e aquele velho deviam ser de alguma seita que sacrifica pessoas, eu já vi vários casos na internet. Meu Deus, eu tenho que sair daqui. Eu estava dentro de um caixão. Eu comecei a ter falta de ar, e em raciocínio, pensei. Se me enterraram, a quantidade de oxigênio aqui deve acabar a qualquer hora, ou seja, não posso entrar em pânico. Preciso me acalmar antes que o oxigênio acabe. Só que isso só me fazia ficar mais ansioso ainda. Me dei um bom tapa, isso sempre funcionava para que me acalmar, e mais uma vez deu certo. Aos poucos fui me acalmando, e com isto minha mente ficava mais calma e já pensava em uma forma de poder sair daquela situação. Após refletir, percebi que tudo o que eu precisava era conseguir abrir o caixão. O que eu poderia conseguir com murros, já que com certeza esses loucos deviam ter me colocado em algo de má qualidade. Ademais, ao invés da terra, poderiam ter me colocado em um jazigo e com isso bastava sair do caixão. E mesmo que tivessem acimentado a tampa do jazigo, o cimento ainda estaria fresco. Comecei a esmurrar a tampa. A cada vez que esmurrava, sentia meus punhos se machucarem, e foram se machucando bastante, mas para meu desespero, a tampa permanecia intacta. Acho que fiquei por horas naquilo. Chorava, ria, gritava, pedia por socorro, de nada adiantava, xingava o policial e o velho, me cansei tanto de tudo, não acreditava que ia terminar minha vida daquela forma. De tanto chorar e gritar, fiquei totalmente sem energia, que acabei desfalecendo. Enquanto estava inconsciente, algumas imagens vinham e voltavam, era como se eu estivesse sonhando. Não haviam conexões, as imagens eram rápidas demais. Ora eu via minha esposa chorando deitada na cama de nossa casa, ora eu via um velho de cor preta com uma enorme capa escura dizendo para eu me acalmar para poder me proteger, ora via animais que pareciam lobos uivando, e por fim, bem lá no fim, vi um par de olhos vermelhos, em uma imensidão de trevas. Abaixo dos olhos uma boca se abria e uma frase era dita. Encontrei você. Meu cérebro não entendia o que significava aquilo, mas minha alma sentiu como se o inferno fosse começar de verdade. Senti um grande torpor e adormeci. Capítulo 3 – O resgate. Despertei. Ainda me encontrava no caixão. Fiquei pensando quanto de tempo eu estava ali, sentia meu corpo todo enrijecido, não conseguia mexer nenhum músculo. E estava em catalepsia. Nisto minha mente já não conseguia mais distinguir nada, eu pensava estar em um pesadelo. Só podia. Talvez, em algum momento desde o acidente de carro, eu estivesse desmaiado e estivesse tendo um sonho lúcido. Talvez fosse isso, pois juntando as peças, só podia ser um sonho, ou melhor, um pesadelo, ou como naqueles romances espíritas, eu só podia estar morto e em estado de negação. Mas morto com certeza eu não estava, pois eu sentia, eu pensava, eu existia, logo, eu estava vivo. Talvez eu estivesse em um caixão, mas não significava que eu estivesse enterrado, já que, se assim o fosse, eu não teria mais oxigênio e já teria morrido sufocado. Comecei a fazer algo que eu sempre fiz quando tinha pesadelos e queria fugir do pesadelo, eu me forçava a acordar. Eu fechava os olhos e ficava repetindo para mim que queria acordar, igual a Dorothy fazia no Mágico de Oz, e assim acordava. Não seria diferente desta vez, comecei a forçar meu pensamento e mente no sentido de que queria acordar, ficava pensando com todo o fervor possível, que eu queria acordar. Já aconteceu com você, de estar dormindo e do nada, parecer que caiu de algum lugar? Algumas pessoas dizem que quando isso acontece é porque saímos do corpo, pois, de tanto eu ficar afirmando loucamente que queria acordar, esse mesmo fenômeno se deu em mim.
A diferença desta vez foi o resultado. Eu abri meus olhos, como sempre fazia, mas o local onde acordei ainda era o mesmo caixão. A diferença agora era que eu estava em estado de levitação, com a frente do meu corpo para baixo, como se estivesse de bruços, onde eu podia visualizar olhando para baixo, eu mesmo. Sim, eu me via preso ao caixão olhando a mim mesmo, só que aquela versão minha, uma versão em estado de decomposição. Eu percebi ser eu mesmo devido a algumas marcas e feições que são impossíveis de se ignorar, já que você passa a sua vida inteira se olhando. Minha primeira reação foi rir, passei alguns segundos gargalhando. Estava em total estado de negação. Após a epifania de risos, pensei que estava louco. Só podia estar, ou louco ou drogado. Talvez eu estivesse em uma viagem de ayahuasca, poderia ser mesmo. Eu definitivamente não conseguia sair dali, mas começava a sentir o fedor de todo aquele ambiente. Comecei a ter náuseas fortíssimas que nublavam todos os meus sentidos de uma só vez. Entrei em desespero e ficava me debatendo. Eu repetia sem parar que precisava sair dali, pedi ajuda, rogava a Deus, e foi quando ouvi barulhos, sons de algo parecendo estar escavando algo. Nisso me recompus e comecei a gritar por socorro, gritava e gritava, entrei em surto. As escavações cessaram, houve um silêncio total. Comecei a ouvir pequenos sons, que foram se tornando maiores. Do nada, um buraco se fez no caixão. Algo que não conseguia ver, por conta da minha posição estática, rompeu a madeira do meu lado esquerdo à altura dos meus pés. Era algo frio, escorregadio, que foi se emaranhando em minha perna esquerda, não a perna do meu suposto cadáver, mas a perna que eu sentia, enquanto lúcido e flutuando. Se emaranhou em toda a minha perna esquerda, percebi ser uma cobra no momento em que ouvi seu chocalho e senti suas presas se cravarem na parte superior da minha coxa esquerda. Eu simplesmente urrei de dor. Era uma dor comparável a como se minha coxa tivesse sido esmagada. Chegava a sentir choques elétricos em meu corpo todo. Por um momento pensei que a cobra devia ser uma enguia elétrica. Não obstante, outro buraco se abriu na outra parte próxima ao meu pé direito, e da mesma forma, outra cobra se emaranhou em mim, agora na minha perna direita, e foi subindo até a altura da minha coxa direita e cravou da mesma maneira que a outra cobra, suas presas em minha coxa. Desta vez, foi pior, sentia-me como se estivesse sendo queimado, sendo rasgado, era uma sensação de total suplício, era tão dolorido que desejei a morte. De repente, um solavanco acontece, como se fosse um arpão ao fisgar sua presa, as cobras são puxadas e eu sou puxado junto a elas, elas eram o arpão, o anzol, e eu era o peixe a ser fisgado. A dor da situação foi o suficiente para que eu perdesse os sentidos. Acordei de súbito, com um líquido frio e fétido sendo jogado em mim. Aos poucos minha visão foi se focando e pude perceber que estava deitado e amarrado a um poste de madeira. Meus pulsos e tornozelos envoltos em grilhões de ferro frios e bem grossos, atrelados aos grilhões, correntes de uns 5 centímetros de grossura em cada lado de cada elo, completavam minha prisão. Eu estava em terreno aberto, podia ver o céu, um céu totalmente trevoso, envolto em nuvens negras e onde se ouviam trovões e se viam relâmpagos vermelhos, era um pátio enorme de chão batido. Em volta, nos 4 cantos, viam-se construções do que deveria ter sido uma grande fazenda. No meio do pátio, havia um poço. Não sei se havia água nele, mas havia a construção. Me cercando, vi em minha frente, um grupo de 5 pessoas, sendo 2 homens e 3 mulheres, alguns tinham seus corpos queimados parcialmente, os homens vestiam algo que mais se assemelhava a mortalhas feitas de sacos de arroz, as mulheres trajavam vestidos em farrapos. Um dos homens segurava uma tocha acesa, enquanto 2 mulheres traziam cada uma um chicote à mão, a outra nada trazia. O outro homem trazia uma espécie de porrete, que em sua parte superior era feito do caule de coroas de Cristo. Este mesmo homem, e também o mais alto dentre todos, se aproximou de mim. Ele possuía um facão amarrado em sua cintura e uma bengala de madeira. Devia medir 1,80 m de altura, ainda possuía cabelos, curtos, crespos,
Embora boa parte de seu corpo estivesse em carne viva, algumas partes ainda permaneciam intactas, e pude ver que se tratava de um homem de origem africana. Ele se abaixou, pôs o pé da bengala em meu queixo, usou para levantá-lo e com isso examinar melhor minha face. Zacarias, traga a tocha, vamos ser se realmente resgatamos a pessoa certa, disse o homem com a bengala. Ao que o pronto e ativo Zacarias se aproximou de mim e disse: é ele sim, Tião, a carapaça é diferente, mas a carniça é dele mesmo. Zacarias era um pouco mais baixo, mas era bem forte, parecia um touro. Possuía, contudo, apenas um olho aberto, dava para ver que o outro havia sofrido um acidente, e por conta tê-lo perdido. Pude ouvir ao lado, se aproximando uma das mulheres, devia ter 1,60 m, as feições, marcavam um rosto sofrido, com marcas de sangue coagulado que descia da testa para o tronco, ainda assim dava a entender se tratar de uma mulher linda. Possuía um belo corpo, os cabelos bem cacheados, de uma cor morena muito linda. Vestia um vestido longo e negro, daqueles que nos permitem ver os ombros, mas não dão vazão a nenhum decote, cheio de remendos e rasgos. Chegou perto de mim e do nada me chutou a cara e me cuspiu. Nem nestas horas você consegue controlar sua luxúria, não é? Seu porco imundo! Eu pude sentir como se ela tivesse quebrado meu nariz, doeu muito aquele chute, saíram lágrimas dos meus olhos, eu me assustei demais com aquilo.